Então, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aqui a apresentação. Primeiramente, agradecer honrosamente a presença dos presentes, né, pelo lançamento da campanha, o segundo dia do lançamento da campanha Saúde do Trabalhador. É uma pasta que o Sindsaúde abraça junto com os trabalhadores, né, pela luta da organização local de trabalho e pela análise geral da situação onde se encontra o trabalhador, né, na arte de cuidar de alguém e de que forma que ele é observado e cuidado também pelas instituições. Então, gostaria de agradecer a presença do Dr. Libório, né, o diretor do hospital, aqui o representante-chefe do Serviço de Biossegurança, o Alceu, né, que se faz presente no segundo dia. Ontem tivemos a presença de um representante da Assembleia Legislativa, da Comissão de Saúde da Assembleia, foi muito bem proveitoso, e também o representante do CEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional. Isso é bom citar. A gente fez o convite para algumas outras autoridades que não se fazem presente, mas é importante registrar, né, que a gente convidou, de repente pode até estar chegando. Então, aqui convidamos o procurador do Ministério Público Federal, o promotor do procurador do Ministério Público do Trabalho e também a procuradora do Ministério Público do Estado, Gestão Saúde, né? A Sônia Piatti, que também não se faz presente até o momento. Então, dizer para vocês que esse trabalho foi feito com os trabalhadores, né, dentro da unidade, onde a gente levantou os principais pontos de risco que o trabalhador se expõe, né, dentro da estrutura, e aí a gente traz, na apresentação, registrar também a presença da doutora Edna, do CEREST, do nosso amigo o Maurício, também do CEREST, estão chegando. Muito obrigado pela presença. E dizer que ontem a gente aguarda ainda chegar mais convidados. Ontem a gente tinha praticamente esse auditório, essa sala de treinamento preenchida, e a gente acredita que hoje também esse assunto é de interesse de todos os trabalhadores, né? Eu acho que a arte de cuidar de alguém, ela tem que se refletir para o cuidador também, né? Então, o intuito da gente apresentar esse trabalho é tentar trazer melhores condições para a gente poder estar cuidando de quem cuida. Então, eu queria chamar aqui a Elisa e o Elvis, né, que são nossos auditores que fizeram esse trabalho de pesquisa, e eles vão estar aqui também fazendo a apresentação do trabalho. Vou corrigir a questão de auditores, né? Eu sou psicóloga e atuo em saúde do trabalhador há algum tempo, né? Alguns aninhos, né, Edna? Enfim, esse trabalho construído aqui nessa unidade de saúde, ele foi pautado, como eu disse ontem, numa estratégia de política de saúde do trabalhador. Existe um eixo, né, legal, em nível nacional, que norteia as ações de saúde do trabalhador. Então, nós pensamos em estruturar o trabalho aqui partindo da realidade, partindo do chão, né, da atividade profissional dos trabalhadores, tentando identificar quais são as falhas, quais são os impactos, né, as dificuldades que esses trabalhadores encontram para desenvolver as suas atividades no seu cotidiano de trabalho, né? Antes de apresentar a pesquisa efetivamente, é importante a gente colocar o seguinte: a área de saúde do trabalhador é uma área complexa e difícil, porque ela é permeada por uma série de dificuldades, inclusive modelo econômico, interesse, produção. Quer dizer, é um contrapoder, vamos dizer assim. Tudo se estabelece, a maior parte de ações se estabelecem na nossa sociedade no sentido de
produzir, né, produtos, serviços, enfim. E a saúde do trabalhador, ela nos remete muito ao cuidado. Como um trabalhador pode trabalhar mantendo a sua qualidade de vida no trabalho, quer dizer, sem adoecer, né, e atender a esse modelo. Então, atuar nessa área é uma atuação que é bastante complexa e difícil, né? Se a gente olhar aqui para essa sala hoje, poucos trabalhadores estão aqui hoje para ouvir a sua realidade. Onde nós conseguimos trazer, né, um número maior de trabalhadores, mas isso assim demonstra um pouco como tudo isso está estruturado. Esses serviços todos estruturados dessa maneira que impedem, né, do trabalhador poder estar em espaços que falem de si, que falem das suas dificuldades, né? E os profissionais de saúde, né, enfim, têm aí a missão e o compromisso, né, com a saúde dessa população, de tentar encaminhar essas demandas, apesar de todas essas dificuldades culturais, né, essas dificuldades de consciência, né, das suas limitações enquanto trabalhadores, né, de suas dificuldades, melhor dizendo, enquanto trabalhadores, né? Então, a gente tenta avançar nesse sentido. Só pode passar o primeiro slide aqui para a gente. E não entrou aquele outro, né? Bom, enfim. Nós estruturamos esse trabalho pautados, então, em construir a realidade, levantar a realidade de trabalho, né, desses trabalhadores. Ouvindo os trabalhadores, partindo do saber desses trabalhadores, né? Ontem eu falei também que isso é algo que já se fez, já aconteceu historicamente no movimento operário italiano, que, a partir disso, desenvolveu uma estratégia, né? Uma estratégia de levantamento da realidade. Quer dizer, os próprios trabalhadores se organizando em prol de melhoria de condições de trabalho, né? Então, nós procuramos levantar os dados a partir das falas desses trabalhadores, aplicando também instrumentos, né, validados, e fazendo, então, a relação desses instrumentos e o saber desses trabalhadores, e sistematizamos aqui para vocês poderem se reconhecer aqui nesse cenário, né? Então, o Elvis quer se apresentar? Bom, boa tarde a todos, né? Como a Elisa falou, né, só para corroborar o que ela disse também, como auditor ambiental, né, eu pude presenciar, através da entrevista com os trabalhadores aqui do hospital, governador Celso Ramos, e demais trabalhadores, né, servidores e demais trabalhadores, eu pude ver, assim, sentir, através do relato deles, uma certa angústia, né? Alguns com a voz presa, por motivo das intempéries das relações de trabalho. Então, nós procuramos identificar, né, fazer a correlação, né, dos aspectos de trabalho, né, correlacionados com os impactos, e também levantamos as causas potenciais desses aspectos, né? E, a partir disso, utilizamos algumas ferramentas que nós vamos mostrar a posterior. E, como houveram algumas limitações, né, formatamos um relatório integrado, né, utilizando ferramentas como SRQ20, questionário nórdico, músculo esquelético, e também o questionário da qualidade do ar, a escala de Bridger. Formatando, então, um relatório integrado, né, devido a algumas limitações que nós vamos ver agora. Bom, precariedade dos sistemas de informação de agravos ou eventos adversos relacionados ao trabalho. Aqui nós é de conhecimento, né, mútuo, que existe uma falha no sistema, né, no sistema de saúde,
Quanto às informações, né? Quanto ao sistema de informações. Então, essa falha que ocorre no sistema de informações é de suma importância, até que a gente fale um pouco, depois a Elisa pode dar uma esclarecida melhor para a gente, que ela conhece mais o setor de saúde, né? Mas, ô Neirão, pode passar. Bom, eu vou direto ao ponto e depois eu passo para ela, que ela... O microfone não é meu forte. A nossa dinâmica não é essa, a nossa dinâmica é de conversa. Bom, aqui eu levantei alguns dados da precariedade do sistema, tá, quanto à inspeção, né? Existem várias precariedades, mas quanto à inspeção. Então, esses dados foram levantados através do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, né, concedidos pelos auditores fiscais do trabalho, no ano de 2012. Daqui nós podemos ver as ações fiscais, né, no setor de comércio, com cerca de 47.181 ações fiscais de fiscalização. Já para o setor de saúde, no mesmo ano, nós tivemos 3.731 ações. Ou seja, foi abrangido apenas 990 mil trabalhadores, né, ou servidores. E o setor de comércio abrangeram 2.276.000 trabalhadores. Então, há uma precariedade na fiscalização, e ela é bem efetiva. Né? Só deixa eu colocar um pouquinho com relação a isso, acho que é importante. O Elvis fala da notificação, tem essa questão da notificação, mas também tem a notificação com relação a acidente de trabalho, que é muito complicada. O sistema de informações dentro da rede, ele conta com algumas deficiências, uma vez que os núcleos, né, implantados em algumas unidades não conseguem efetivamente notificar ao Sistema Nacional de Informações. Uma das coisas que nós verificamos aqui é que a correria é tão grande numa emergência de um hospital que as pessoas não conseguem parar para fazer a notificação, preencher a ficha do Sinan não é uma ficha fácil de ser preenchida, né? Demanda tempo, enfim. As comunicações de acidente de trabalho também, há uma dificuldade de fazer o preenchimento desses formulários e fazer o encaminhamento disso para, enfim, abarcar aí um número de informações necessárias para reverter em política, né? Então, esse é um grande problema. Ainda além desse problema, nós temos o problema de dificuldade de inspeção, que, segundo o que o Ministério do Trabalho coloca, tem uma deficiência muito grande de quadro de pessoal para fazer essas inspeções, né? Em 2005, aí, com o advento da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, né, se inicia todo um processo de fiscalização dentro do Sistema Único de Saúde através da vigilância sanitária, né, e centros de referência de saúde do trabalhador. Nós temos representantes aqui hoje conosco. Então, o SUS começa a realizar e está se estruturando ainda, na minha opinião, para ampliar esse rol de fiscalização. Porque se via muito, né, o Ministério do Trabalho imbuído disso, a vigilância sanitária fazendo a fiscalização dos ambientes, mas aí com o olhar sanitário, e a fiscalização em saúde do trabalhador, ela começa, então, um processo, né, a partir da 1679, que é a portaria da Renasce, inicia um processo aí de construção, né? A fiscalização do centro de referência aconteceu aqui nesse hospital, eu não lembro o ano agora, mas logo quando nós entramos em contato, né, com o processo que norteou essa ação, na verdade, tem um processo do Ministério Público do Trabalho que norteou, enfim, abriu aí o precedente, né, para investigar esse ambiente de trabalho. O Centro de Referência esteve aqui fazendo uma fiscalização. Mas o cunho da fiscalização ficou muito no campo da vigilância sanitária e muito menos com um olhar voltado para a saúde do trabalhador. O que nós fizemos aqui não foi uma fiscalização, não foi uma auditoria, não foi nesse sentido. Nós verificamos as condições de trabalho a partir da fala dos trabalhadores.
Tá? Então, tem sim uma grande validade no sentido de construção de informações. Bom, então, o objetivo da pesquisa, então, seria avaliar e diagnosticar de maneira subjetiva as condições ambientais, de saúde e segurança dos servidores e demais trabalhadores do Hospital Governador Celso Ramos, né? Então, para isso, como eu falei anteriormente, nós nos utilizamos do LIAT, que é o levantamento dos aspectos e impactos ambientais no trabalho, né? Embasado numa ferramenta chamada FMI, que é o método de falhas e erros, né? Então, só que nós, devido a algumas limitações, não conseguimos aplicar o FMI na íntegra, né? Limitações como, por exemplo, acesso à documentação, né? Então, não podemos escalonar um grau de decisão para tomada, um grau de ação para tomada de decisões. Então, passamos a trabalhar em cima do levantamento dos aspectos e impactos ambientais do trabalho. E formulamos um relatório integrado com as ferramentas SRQ20, questionário nórdico, e a escala de qualidade de ar. Tá? Bom, o escopo, então, da pesquisa, ele constitui-se de uma amostragem em conformidade com as atividades avaliadas em relação às boas práticas do ambiente do setor hospitalar. Tá? Então, se avaliou as boas práticas, né? Os sistemas, a organização do trabalho, né? Então, daí, a partir das falas, nós constituímos o levantamento dos aspectos. Bom, a pesquisa, né, ocorreu com os servidores, trabalhadores aqui do hospital. Nós abrangemos 55 setores, né, foi uma população de 292 servidores e demais trabalhadores, né, englobando 55 setores. Constatamos, então, né, através dessa divisão, a quantidade por faixa etária do sexo de servidoras do sexo feminino, né? A maioria concentra-se entre a faixa etária de 42 a 47 e 36 a 41. Já os homens, a maioria na faixa etária de 48 a 53 anos, né? Em média. Tá? Vale que o número, né, maior de mulheres participando na pesquisa também está diretamente relacionado com o número de trabalhadoras nessa unidade, né, que é maior do que o número de trabalhadores homens. A justificativa, então, são a complexidade das atividades, né, necessárias para a realização do trabalho dos profissionais da área de saúde e vinculadas ao ambiente da organização do trabalho. Completar essa questão da justificativa. Eu acho que a justificativa maior para a realização desse trabalho, além de ter sido uma demanda vinda do Ministério do Trabalho, é também o compromisso da entidade sindical com os seus trabalhadores, né? O sindicato ele pode muito bem atuar no sentido de melhoria salarial, enfim, e muito menos de condições de trabalho. O Sindsaúde pensou, né, nesse viés quando decidiu investigar e conhecer melhor as condições de trabalho que esses trabalhadores estão expostos, né? Então, é um projeto que é um projeto, além de necessário, é um projeto ético com a categoria, né? Porque quando se fala em saúde do trabalhador, se fala diretamente de relação e se fala de cuidado. Cuidado que as pessoas, que as entidades, que os representantes, enfim, precisam ter com o ser humano, né? O lugar onde se trabalha é um lugar que deve gerar satisfação, prazer, né? E culturalmente, não é isso que acontece. Você vai para o teu... Normalmente, as pessoas vão para os ambientes de trabalho de uma forma sofrida, pesada, porque lá elas vão encontrar relações de poder, falta de condições de trabalho, falta de equipamentos adequados. E o mais curioso disso é que as pessoas se submetem a essas condições. É como se isso, naturalizou-se isso, e isso é um grande problema, né? Então, a partir do momento em que se constrói
aí uma ação no sentido de problematizar isso, a intenção também é despertar o senso crítico dos trabalhadores, no sentido de rever, né, de rever esses ambientes e de ressignificar as suas posturas diante do trabalho, diante das suas atividades de trabalho. Bom, a limitação que eu me referia, era a seguinte forma. Quando nós viemos aqui, através de uma ação civil pública, né, que o procurador nos autorizou, no caso, a começar o trabalho, fazer o levantamento dos aspectos e dos impactos, a secretaria, logo em seguida, mandou um comunicado impedindo a nossa entrada aqui na entidade. Então, o que aconteceu? Nós, em função disso, né, não tivemos acesso a documentos, né, a PCMSO, a PPRA, a LTCAT. Em função disso, nós desviamos a pesquisa para esse relatório integrado, como eu falei anteriormente para vocês, né. Pode dizer, na verdade, é uma forma diferente de construir isso, enfim, que acabou ficando bastante interessante para a gente conseguir aprender grande parte da realidade. Só queria contribuir também, registrar que tudo isso que está aqui, tá, já é lei dentro da Secretaria, dentro do Estado de Santa Catarina. Tá? Nós tivemos lá na perícia médica, no setor de perícia médica, gostaria de registrar que fomos muito bem recebidos, inclusive, porque durante o nosso movimento de greve, né, foi muito citado os afastamentos de saúde e que os servidores se afastavam muito. Tivemos aqui uma época de grande glamour, que o pessoal do centro cirúrgico se afastava muito, né, tinha muito afastamento, suspendiam cirurgias. Então, a gente foi tentar buscar esses levantamentos para mostrar de onde vinham esses afastamentos de saúde, né? E a Elisa vai falar um pouquinho depois da parte mental, musculoesquelética, também vai ser abordada a questão ambiental. Então, a qualidade do ar. Então, esse manual de saúde ocupacional já existe, só que na prática ele não é efetivado dentro das unidades, né? Faço saber também que o Celso Ramos é um dos únicos hospitais, se eu não me engano tem mais um no meu conhecimento, de que existe o setor de biossegurança, que hoje, pela lei, já teria que ter outro nome, né? Setor de saúde trabalhador, alguma coisa relacionada. Então, já existem leis que fazem com que essa realidade mude. O que a gente vem trazer também, depois passo a palavra para vocês continuarem, é que nós não podemos trabalhar no sistema que a gente vive hoje. Porque hoje a gente cuida das pessoas, né? E quando a gente se aposenta para cuidar da saúde da gente que já está totalmente debilitada. Então, o objetivo do trabalho não é esse. Não é trabalhar para adoecer, né? É trabalhar para prestar uma qualidade de saúde a outrem, mas que isso também se reverta em benefício a ti próprio. Então, esse é o objetivo também da nossa pesquisa. Tá? Você quer ir? Só colocando para vocês como é que nós estruturamos o trabalho, então. Né? Vocês estão vendo aqui o layer dos riscos biológicos, né? Iniciando com o vírus. O que a gente levantou? Pela classificação de riscos, né? As falhas encontradas, a não conformidade dessa falha, né, com a parte legal, a não conformidade ou a infração, né, normativa, e os possíveis impactos dessas falhas na saúde do trabalhador. Então, a seguir, a gente vai apresentar para vocês algumas falhas que os trabalhadores referiram. Bom, então, como a Elisa falou, né, no levantamento dos aspectos e impactos, nós temos aqui o setor de contas médicas. As fichas após impressas ficam nas mãos dos pacientes, sendo que as fichas de internação e prescrição retêm e transportam secreções e sangue. Então, elas podem causar contaminação aos profissionais, né? Então, qual é a medida normativa que regulamenta
esse processo. Então, descumpre NR32 no subitem, então, né? O empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada, sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores a agentes biológicos, né? Então, ocorrendo a mudança, o empregador tem que capacitar esses trabalhadores, né? Vou passar. Óculos de proteção. Então, falta de EPIs, né, óculos de proteção no momento da realização de procedimentos com pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Então, vamos passar, né? Então, qual é a infração normativa de não ter, né? Descumpre a NR32, os equipamentos de proteção individual, EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em um número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Então, tem que estar sempre à disposição para efetivação do trabalho, né? Então, a grande parte dos trabalhadores queixaram-se de falta de EPIs. Ontem isso aqui causou um certo alvoroço aqui, né, aqui na plateia, né? Porque nós também identificamos aqui fauna sinantrópica nociva, né, que é a presença de morcegos. Também ouvimos isso, não ouvimos nos bastidores a presença de ratos e baratas, né? Então, aqui o que foi nos dito assim, ó, no setor de radiologia, né, raio-x e tomografia, entram pelo buraco do forro, né, esse animal, né? E que é ocasionado pelas imperfeições ocasionadas entre o encaixe do forro. Quer dizer, não foi encaixado devidamente o forro e isso propiciou a entrada de animais. Isso. E não se sabe... não se sabe o tipo de morcego, né, para ver que doença ele pode transmitir, né? Então, qual a infração normativa? Então, descumpre a RDC 52 da Anvisa, né? Artigo 4, controle de vetores e pragas urbanas, né? Conjunto de ações preventivas e corretivas, de monitoramento ou aplicação de ambas com periodicidade minimamente mensal, né? Impedindo a reprodução dessa fauna sinantrópica nociva. E como a Elisa falou, quando a gente fala em fauna sinantrópica nociva, também são ratos, baratas, né? Cupins, formigas. Depois, centro cirúrgico, falta de EPIs novamente, então é o mesmo caso, né? Pode passar, Nereu. Né? Então, também descumpre a 32, né? Essa falha eu achei bastante impactante, assim. Os trabalhadores lavam louça na pia do banheiro, né? Pois a Copa não possui pia para lavar a louça, oferecendo assim um grande, quer dizer, pode contaminar, né? Isso deve ser investigado. Então, também descumpre a RDC 50 da Anvisa, né, que dispõe sobre a disposição sobre regulamento técnico para planejamento e programação, elaboração e avaliação de projetos físicos. Tá? Depois, possibilidade de contaminação por bactéria KPC, né, como exemplo, no momento da execução de incidências realizadas pelos técnicos em radiologia. Né? Os pacientes do isolamento. Os pacientes do isolamento. Então, qual é a infração normativa, então? Descumpre a NR32, no subitem, então, né, risco biológico, PCMSO, além do previsto no NR7. A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função ou local em que desempenham as atividades ou o risco a que estão expostas, né? Então, tem que haver ali... tem que haver a relação do técnico de radiologia, o nome dele, né, a função dele, que ele executa trabalho também nessa parte que envolve perigo de contaminação. Depois, centro cirúrgico oftalmológico. A limpeza terminal só ocorre uma vez por semana, somente é feita a desinfecção com álcool e a limpeza no fim do dia. Né? Então, de acordo com o parecer do Corém de Santa Catarina, a limpeza concorrente é da competência da equipe de enfermagem, porém,
serem atribuídas aos serviços de limpeza, mediante definição consensual entre os serviços envolvidos, fica evidenciada a falta na organização, nos requisitos de limpeza do centro cirúrgico oftalmológico. Ou seja, essa limpeza concorrente ela tem que ser feita antes de começar um processo, né? E também após, sempre que vai iniciar um novo procedimento, tem que ser feita a limpeza concorrente. A limpeza terminal é no final do dia, mas a concorrente, entre um procedimento e outro, ela tem que ser realizada, né? Então, também foi uma queixa dos trabalhadores nesse sentido. Depois, transporte de pacientes infectados pela bactéria KPC, e os óbitos são efetuados no mesmo elevador dos serviços dos demais trabalhadores do hospital, né? Então, também é uma falha. Então, descumpre a portaria do Ministério do Trabalho, que aprova as normas regulamentadoras relativas à saúde e segurança, né? E que deveria estar inclusa no PPRA, né? Deveria ser feito um monitoramento da exposição aos riscos, né? Então, não poderia se utilizar o mesmo elevador, né? E só também para adiantar, eu gostaria de falar que o pessoal que trabalha na telefonia também fica bastante prejudicada pela questão do barulho, né? Porque o elevador é bem próximo à sala de telefonia e também às salas de aula dos alunos de residência, existe só uma divisória de madeira, né? Então, a questão do barulho ali elas são bastante prejudicadas nesse sentido. Falta de... Exatamente. Aqui a questão do mofo, né? Aqui aconteceu bastante, nós vimos até nesses 2 dias que nós fizemos essa avaliação aqui, quando a gente fez um relatório para o Ministério do Trabalho, nós constatamos, né, através de fotos também, bastante foco de mofo, né? Muito, mas muito mesmo, né? Principalmente nos andares superiores. Entre o 7º e o 8º andar, que foi onde a gente conseguiu acesso, né? Então, isso aí está bastante comprovado. Então, aqui, descumpre a NR32 no subitem tal. Sistemas de climatização devem ser submetidos a procedimentos de manutenção preventiva e corretiva para a preservação da integridade física e dos componentes. Ou seja, o sistema, os elementos filtrantes têm que ser trocados, né, regularmente, né? Ainda mais dentro de um hospital, né, que ele é hermeticamente fechado, né? E a gente sabe que existe bastante perigo de contágio por agentes biológicos e químicos, então isso é muito... E ainda mais pelo fato do hospital se localizar numa área urbana, né? Bastante incidência de níveis de poluição. Então, é imprescindível, né, que seja regularizado essa falha. Depois, ambulatório de ortopedia, centro cirúrgico, né, centro oftalmológico, radiologia e farmácia. Infiltração da água da chuva umedece as paredes, proliferando assim o alastramento de mofos e fungos, né? Então, tem bastante mofo, né, bastante fungos. Isso abala bastante a saúde dos trabalhadores, principalmente aqueles que têm algumas alergias, rinite, asma, bronquite, etc., né? Então, descumpre a NR8 em seu item tal, né? Os pisos e paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessários, impermeabilizados e protegidos contra a umidade, né? Eu acho que a gente vai pulando. Mas são ao total de 76, né? Depois está na íntegra no relatório. As infrações, acho que as falhas a gente pode trabalhar um pouco mais, né? Pode passar, André. Aí a possibilidade de impacto, pode ir. Centro cirúrgico. Levantamento de peso. Isso é unanimidade entre os técnicos de enfermagem. Eles reclamam muito, né, do levantamento de peso derivado da remoção dos pacientes, colocar na cama, colocar na maca, né? Isso, levantamento e transporte manual de caixas e mesas também ali no centro cirúrgico. Então, assim, depois a gente apresenta os resultados do músculo esquelético e a gente verifica que a maior prevalência, né, de queixas se refere à coluna lombar, né? Então, assim, principalmente pescoço e coluna lombar. Então, a causa potencial pode estar aqui. A gente não está afirmando, as pessoas devem
devem ser submetidas a exames periódicos, investigação, criar o nexo entre o agravo e o trabalho, mas, enfim, eles nos dizem isso e depois a gente verifica até pelo número de afastamentos, né, fornecidos pela Secretaria de Estado, que a gente precisa fazer essa correlação entre a organização do trabalho e o adoecimento desses trabalhadores. Mobília também, principalmente no setor de telefonia, a mobília são cadeiras de madeira, né? Cadeiras de madeira, mesas com cupim, né? Infestadas de cupim, cadeiras quebradas. Inclusive, quando nós viemos no 7º, eu não lembro se é no 7º ou no 8º andar, mas nós fotografamos, né, o mobiliário e colocamos no trabalho junto ao Ministério Público. Então, assim, principalmente no setor de telefonia, é um caso muito sério. Ali realmente é sério. Então, porque assim, as telefonistas elas ficam um conjunto de horas importantes naquela atividade. Você tem o estresse das ligações telefônicas, do fluxo, né, de ligações, e elas ficam sentadas em cadeiras de madeira. Assim, eu, quando entrei na telefonia, eu choquei, assim, como uma cadeira de madeira. E tem telefonistas com sobrepeso, inclusive, e que estão acomodadas estão acomodadas naquelas cadeiras. Então, assim, é muito complicado, assim. Bom, aceitas, vou passar. Pode ir. Lombares, pode ir. Tá. Pode ir. Ambulatório. Cadeiras também. Cadeiras quebradas, com regulagem danificadas ou encosto solto também encontramos, né? Bastante. Pode ir. Fica na parte da fala. Tá. A segunda fase do estudo agora. Tá. Então, como a gente falou anteriormente, a primeira fase do estudo foi fazer esse levantamento dos aspectos e impactos ambientais do trabalho e ver qual é a causa potencial. Por que acontece, né? Por que acontecem esses impactos? Não estão todas aqui, né? A gente não colocou todos, são 76 ao total. Colocamos algumas só para não ficar muito cansativo, muito maçante. Mas a segunda fase é a aplicação dos questionários, né, que nós utilizamos. Então, primeiro é o SRQ 20, né, que eu vou passar para a Elisa aqui, ela já... Ele faz uma introdução para passar o microfone para mim, né? Legal. Então, como a gente falou anteriormente, aplicamos o questionário nórdico, a escala Bridger, de qualidade do ar, que depois o Elvis fala, e o SRQ20. O SRQ20 ele é composto por 20 questões, né? Sente-se triste ultimamente, dorme mal, você chora mais do que costume, enfim, que pode ser elencada em fatores, né? Nós elencamos aqui em fator depressivo ansioso, decréscimo de energia vital, sintomas somáticos e pensamentos depressivos, né? A amostra que a gente fez aqui ficou centrada nos técnicos de enfermagem. Então, eles responderam ali, 39,29% dos trabalhadores, eles responderam que sentem-se tristes ultimamente. 51,79% responderam que dormem mal. Sente-se tenso, nervoso ou preocupado, 53,57%. Aqui, decréscimo de energia vital, 35,71%. E sente-se cansado o tempo todo, 32%. Tem dificuldade de ter satisfação com as suas tarefas, 41,7%. Sente desconforto estomacal, porque assim... humor, enfim, a incapacidade, né, essa questão do humor ansioso-depressivo é a condensação da ansiedade com a incapacidade de reagir diante daquele contingente, né? Então, é mais ou menos uma panela de